Bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, não é? Friozinho. Queridos, enfrentando alguma dificuldade com a tecnologia, de novo, mas a gente vai aprender. O vídeo vai chegar um pouquinho mais tarde hoje. Ontem eu fui fazer umas visitas, não é? Algumas pessoas, e me deparei com um assunto bastante pertinente para nós falarmos, para nós tratarmos, não é? Hoje, né? Para nós falarmos sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. E me chamou muito a atenção o que foi relatado, não é pela pessoa, no caso que eu estava visitando. O texto base está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Apóstolo Paulo falando o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Hoje, irmãos, refletindo sobre este tema, não é que todos nós enfrentamos em algum momento da vida pessoal, na igreja, não é de como tratar aqueles que caíram, não é, ou que estão vivendo situações difíceis, semelhantes a esta. Vivemos, irmãos, um mundo marcado pelo pecado, como a própria palavra fala, né? Não é? O mundo jaz, não é? Este século jaz no pecado. Famílias enfrentam crises, casamentos se rompem, pessoas tomam decisões erradas e todos nós carregamos, não é, as nossas próprias lutas. Isso não deveria nos surpreender de forma nenhuma, irmãos. Desde o livro de Gênesis, vemos que a queda do homem afetou todas as áreas da vida do ser humano. Mas também vivemos, irmãos, outra verdade: Deus nunca abandonou o seu propósito de restaurar pessoas, continua valendo até hoje. Quando olhamos, irmãos, para as Escrituras, encontramos homens e mulheres que falharam profundamente. Abraão teve suas fraquezas. Jacó acumulou conflitos familiares, e bastante. Davi caiu gravemente. Pedro negou a Jesus. Mas mesmo assim, Deus continuou trabalhando, não é, em suas vidas. Isso não significa, irmãos, que Deus aprovou os seus erros, de forma alguma. E não é isso que estamos falando. Significa que a graça de Deus foi maior do que os seus fracassos. E é sobre isso que estamos falando. Como igreja, irmãos, precisamos evitar os dois extremos. Primeiro, o da condenação. É olhar para alguém, irmãos, que caiu e concluir que não há mais esperança para essa pessoa. Esse não foi o caminho que Jesus Cristo nos ensina. O segundo é a indiferença, é agir como se o pecado não tivesse importância. Esse também não foi o caminho de Cristo. Jesus sempre uniu verdade e graça. Ele acolhia as pessoas, acolhia os ferimentos delas, tratava os ferimentos, mas as chamava à transformação. Ele perdoava, mas também convidava ao arrependimento. Ele restaurava, mas não ignorava a necessidade de mudança de cada um. Por isso, quando alguém, irmãos, retoma a congregação, depois de um período difícil, nossa primeira pergunta, irmãos, deve ser: como podemos ajudá-la? Talvez a pergunta deva ser: como podemos ajudá-lo a se aproximar novamente de Cristo? Porque a verdadeira restauração, irmãos, não começa com regras. Ela começa quando o coração se volta a Deus.
A santidade, irmãos, não nasce da pressão humana. Ela floresce da comunhão com Cristo. Jesus disse: permanecei em mim. Primeiro a videira, irmãos, depois o fruto. Como um corpo, irmãos, de Cristo, somos chamados a caminhar ao lado de pessoas em seus processos. Nem todos chegam pronto, nem todos amadurecem da mesma velocidade, nem todos vencem as suas lutas imediatamente, mas todos precisam encontrar uma igreja que ame a verdade e pratique a misericórdia. Talvez alguns irmãos estejam, em momentos de restauração. Talvez outros estejam sendo chamados por Deus para ajudar alguém neste caminho. Que sejamos, irmãos, uma igreja que não negocia a palavra de Deus, mas também não fecha as portas, não é para aqueles que desejam voltar para o seio do Senhor. Que tenhamos discernimento para corrigir quando necessário, e humildade para ouvir, paciência para acompanhar e amor para restaurar. Porque no final todos nós somos pessoas que dependem da mesma graça do Senhor. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, irmãos, continuaremos aprendendo juntos a viver como uma família redimida, ajudando uns aos outros a manter os olhos fitos em Jesus. Que nesta conversa pastoral hoje, que estamos tendo através desse texto do livro de Gálatas, nós venhamos a compreender mais as situações em que estamos vivendo e que estão à nossa volta. Podemos ser mais misericordiosos, menos juízes e mais companheiros, e colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo está falando a nós nesse livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Lembrem daquela passagem em que Jesus encontra a samaritana. E a conversa dele foi, muito providencial, confrontadora e misericordiosa. E o Senhor lembra-nos através dessas histórias, dá-nos o exemplo de como nós devemos de fazer. Que venhamos refletir muito sobre esses assuntos, e saber que todos nós estamos caminhando na direção daquele que pode todas as coisas. Obviamente corrigindo nossos passos e andando em liberdade na graça do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração, uma quarta-feira de bênção. E amanhã falaremos sobre outros assuntos e o nome do Senhor seja glorificado. Oremos nesta manhã para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos corrigir e nos orientar. E oremos pelos nossos enfermos que estão, espalhados aí, por toda este município, por toda essa cidade, por todo esse país. Senhor, obrigado, Jesus, por esta manhã, obrigado por essas palavras, obrigado, Senhor, por essa meditação que é tão oportuna aos nossos dias, que tenhamos sempre o discernimento, Senhor, de tratar as nossas coisas, de ajudar a igreja também, Senhor, de aprender com relação, Senhor, a vários assuntos que estão no nosso cotidiano. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter um coração, Pai, voltado a Ti, olhando sempre para a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, sabendo, Senhor, que Tu és o autor e consumador da nossa fé, e hoje, Senhor, Tu estás na posição, Senhor, de graça,
Mas amanhã saberemos, ó Senhor, que Tu estarás numa cadeira de juiz para julgar todos os nossos passos. Por isso, nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e crescermos juntos, ó Senhor, na Tua direção. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles, ó Senhor, que estão enfrentando lutas adversas em todos os lugares. Abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão no trabalho, as crianças que estão na escola, e o Teu nome venha a ser glorificado em tudo isso. Dá-nos um dia de bênção, abre portas onde nós não estamos vendo e envia, Senhor, os recursos que todos nós precisamos. Recursos espirituais, materiais e financeiros. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus.